Então, estou feliz nessa noite estar aqui para agradecer o pastor e a cada irmão e irmã que aqui está. Deus venha abençoar cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. É um tema de avivamento, né? Hoje inicia o primeiro elo dessa campanha. Estou muito grata de estar aqui nessa noite, compartilhando, pregando a palavra do Senhor Jesus. Aleluia! Que é no livro do Evangelho de João, capítulo 7, eu vou ler do versículo 37 até o 39. Todo mundo achou? Glória a Deus. Aleluia a Deus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João 7, 37, 30, até o 39. Vai falar pelo último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém? Nós fazemos a oração da igreja, mas toda vez que eu prego, eu repito a oração, porque a palavra, eu tenho muito temor da palavra. Então, mais uma vez, estende a mão para cá, igreja. Vamos fazer um momento de oração. Meu Deus amado, Pai, nessa noite, meu Pai, que eu diminua em nome de Jesus, Senhor. Pai, que eu não venha falar da minha carne, que eu não venha falar do meu ego, que eu não venha falar do meu eu, Senhor. Que eu diminua na Tua presença, Pai, e que o Senhor apareça nessa noite, Pai. Toma a Tua palavra, meu Pai. Transforma, meu Pai, as minhas palavras nas Tuas palavras agora, Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai. E nós damos também, Senhor, autoridade agora ao mundo espiritual, meu Pai. E toda legião, toda potestade, todo príncipe das trevas, e dobrar o joelho. E ao nome de Jesus, nessa noite, Senhor, seja dado honra e glória, Pai. Enquanto eu prego, Senhor, trabalha na alma de cada vida que aqui está. Enquanto eu prego, Senhor, trabalha no corpo de cada vida que aqui está. Enquanto eu prego, trabalha no espírito. E enquanto eu prego, visita a casa, a família e a parentela agora. E se tiver algum mal nessa noite, que estiver lutando em cada vida agora, em cada alma agora, em nome de Jesus, sai. E que entre a Tua bênção, e que entre o poder da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quero parabenizar. Foi o pastor que escolheu esse tema. Pai, irmã, está de parabéns. Esse tema é um tema que a igreja mais precisa nos dias de hoje. O avivamento é uma necessidade. A igreja pode se assentar, os irmãos. É uma necessidade que um cristão precisa ter. Ou você tem um avivamento de Deus na sua vida, ou você vai ficar 10, 20, 30 anos até morrer dentro da igreja e nunca ser liberto, e nunca, irmão, fazer a diferença. Porque o poder do tema dessa noite é um tema avivalista, é um tema de avivamento, é um tema
e vai falar da água da vida. Se eu e você não tiver um encontro com Jesus, um revestimento do Espírito Santo, eu e você vai ficar dentro da igreja 10, 20 anos, nunca vai ter uma libertação dos vícios, nunca ter os demônios expelidos da nossa vida. E assim nós vemos hoje em dia que muitas pessoas estão 10, 20 anos na igreja e não conseguem vencer as crises, porque a nossa luta, ela é espiritual. E para vencer ela, você tem que ter uma parte do céu na tua vida. E esse tema é uma campanha espiritual. Porque Jesus diz que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino dele. Porque se nós tivermos o reino dele dentro de nós vamos ter um pedacinho do céu dentro de nós. E as outras coisas, Jesus vai ensinando nós a colocar elas no lugar. Então a palavra de Deus vai dizer, no capítulo 7, que no último dia, o grande dia da festa, nós sabemos que esse dia da festa aqui lá em Israel era o tempo da festa dos tabernáculos, aonde o povo de Israel fazia 7 dias de festa, de gratidão. E ali eles vinham para Jerusalém, colocavam as tendas lá em Jerusalém, armavam as cabanas em Jerusalém e ficava ali. Todo dia eles faziam uma profissão de fé e ali eles pegavam água num copo de ouro e derramavam sobre o altar para lembrar do tempo que eles passaram pelo deserto. E no tempo do deserto o Senhor supriu eles, que saiu água da rocha, eles teve pão, e ali eles lembravam dessa data, e ali eles faziam esses 8 dias de festa, de gratidão. Porque a gente tem que lembrar das coisas que Deus já fez na nossa vida e ser grata por tudo que Deus fez. Então esse tempo aqui dessa festa, e aqui a Bíblia vai dizer que no último dia dessa festa, Jesus, ele clamou, porque ali ele via que aquele sacerdote vinha e pegava água, derramava sobre o altar. E ali Jesus, no último dia, ele quis mostrar para eles agora, que ele era a água da vida. E a Bíblia diz que no último grande dia da festa, Jesus colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque agora não seria mais aquela água que era derramada sobre o altar. Agora a água da vida era o próprio Jesus. Então ali Jesus vai e clama e diz para ele: se alguém tem sede, porque nós sabemos que a água, irmão, nós não conseguimos ficar sem água. Nós não conseguimos ficar sem comer e sem tomar a água por muito tempo. E essa água aqui, ela representa Jesus. Essa água, essa sede, é uma sede da alma. Todos nós temos uma sede dentro de nós. O ser humano, ele nunca está satisfeito. Ele pode ter uma casa bonita, ele pode ter um carro, ele pode ter riqueza, ele pode casar, ter filho, marido, dinheiro, fama, mas dentro do meu coração e do seu coração sempre vai ter um vazio. E esse vazio, ele só é controlado. Esse vazio, ele só tem a paz quando eu e você deixa Jesus morar dentro dele. É por isso que nós vemos muitas pessoas infelizes,
E às vezes você pensa assim, se eu fosse rica, eu seria feliz. Se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Se eu tivesse um marido que me desse mais amor e carinho, eu seria feliz. Se eu tivesse filhos, eu seria feliz. E nós vamos ver que tem pessoa que tem dinheiro, tem marido bom, tem casa boa, come bem. Eu já fui babá de rico lá em São Paulo. Minha patroa tinha tudo. E era sempre descontrolada, sempre triste, estéril, sempre estressada. Por quê? Porque dentro do meu coração e do seu coração tem uma sede. Aleluia! E essa sede, ninguém da terra preenche ela. Essa sede é só Jesus Cristo que entra aqui dentro, que entra aí dentro e te completa e te preenche e mata essa sede. Então é por isso que no último dia da festa, dos tabernáculos, das cabanas, das tendas, ele clama e diz para aquele povo: se alguém tem sede, porque alguém pode ser qualquer pessoa, pode ser o rico, o pobre, o mendigo, o andarino, o drogado, a prostituta, seja quem for. Se ele tiver sede, não vai ser a droga que vai tirar, não vai ser a riqueza, não vai ser a prostituição, não vai ser as amizades, a sede que o homem e a mulher têm. Por isso, quando você vê uma pessoa em depressão, nas drogas, na bebida, no cigarro, não adianta. Se você não olhar no olho dele e dizer: isso aí é só Jesus. Pode passar no psicólogo, ajuda. Pode ir no médico, ajuda. Pode fazer terapia, ajuda. Mas para te saciar, para tirar a dor, para te preencher, só Jesus. Aleluia! E esse convite que Jesus faz é pessoal. Esse relacionamento tem que ser pessoal. Você tem que trazer no lugar da depressão, no lugar do vício, no lugar do pecado, no lugar da amizade errada, você vai trazer Jesus. Você vai trazer conversando com Ele, desabafando com Ele, falando com Ele, como se estivesse falando com aquele vício que quer entrar em você, com aquela pessoa que fica na tua mente. É um relacionamento pessoal. Glória a Deus! Se alguém tem sede, venha a mim, é a Ele. Os pastores é apenas um meio. É Jesus que você tem que encontrar. Quando você encontra com Jesus, aí Ele vai curar. Vai curar o teu coração, vai curar teu coração contra a depressão, vai tirar o vício, vai tirar o pecado. E aí você vai sendo uma pessoa diferenciada dentro da igreja. Aleluia! Venha a mim e beba. Talvez nessa noite você só tenha vindo até a igreja, mas Jesus te convida hoje para que você saia daqui com um relacionamento pessoal com Jesus. Aleluia! Talvez você tenha contado seus problemas no WhatsApp, no Face, para as pessoas, e você tenha continuado aí com essa dor, com esse vazio, com essa tristeza, com essa angústia, porque você tem colocado as pessoas como um meio de solucionar essa dor. Mas não é as pessoas, não é o pastor, não sou eu, a pregadora, não é a irmã, é Jesus. Aleluia! É com Ele que você tem que contar, é com Ele que você tem que saciar, conversando com Ele, orando, lendo a palavra
Só Jesus pode satisfazer as nossas necessidades espirituais. Enquanto eu e você ficar colocando o homem e a mulher, as coisas aqui da terra, no lugar de Jesus, eu e você sempre vai ter um vazio na alma. E o diabo, que é espírito, ele aproveita disso. Então o que Satanás vai fazendo? Um abismo chama outro abismo. Muitas vezes você não quer pagar um preço conversando com Jesus. Muitas vezes você não quer tirar um tempo para se entregar para Jesus. O inimigo vê sua fraqueza e o diabo ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Por isso nós vemos tanta gente destruída, tanta gente suicidando, tanta gente se aprofundando no álcool, nas drogas, tanto homem e mulher que casa 2, 3 vezes e nunca está feliz, tanta moça que sai de um relacionamento, entra no outro, tanta destruição. Tudo isso é falta de uma limpeza, é falta da água da vida. A palavra, ela é limpeza. E quem tem ela vai ficando limpo. Quem tem ela vai ficando purificado. Quem tem Jesus vai ficando limpo, vai ficando purificado. E a palavra diz que ele vai dizer no 38: quem crê em mim, como diz a Escritura. Porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 14, 6, que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então você tem que acreditar que só Jesus é o caminho. E se Jesus é o caminho nessa noite, por que você está olhando para a direita? Por que eu e você ainda fica olhando para a direita, olhando para a esquerda? E muitas vezes nós ainda queremos voltar para trás. Se Jesus é o caminho a partir de hoje, você não vai ficar olhando para quem saiu da fila. Você não vai ficar olhando para quem foi para a esquerda. Se Jesus é o caminho, você não vai mais querer voltar para trás. Se Jesus é o caminho, você não vai ficar dando desculpa para Deus. Porque quantas vezes a gente fica dizendo: eu não me entrego para Deus, é por causa do meu filho, da minha filha, é porque na igreja tem pecado, eu vi que o pastor traiu a igreja, o pastor é ladrão, o pastor é assim. Você ainda não crê em Jesus quando você está pondo essa desculpa no meio do caminho. Mas quando a gente crê que Jesus é o caminho, você aceita Ele como seu Salvador e recebe a fonte da água da vida, você não fica mais em cima do muro. Você vai ser um homem, uma jovem, uma mulher, uma criança de atitude. Você vai ser usada por Deus nessa terra. Você vai pegar a tua Bíblia e vai seguir Jesus. E não vai ficar por obstáculo. Porque quando a gente crê que Ele é o caminho, a gente não fica mais olhando para a caminhada de ninguém. Será que aqui nessa noite você está olhando para a caminhada de alguém? Se você estiver olhando para a caminhada de alguém, você vai se decepcionar. Quantas pessoas estão desviadas, fria, morta, porque foi para a igreja, inspirou no pastor, o pastor caiu e essa pessoa também caiu. Inspirou na irmã, a irmã caiu e a pessoa caiu. Mas nessa noite, Jesus não quer que você olhe nem para mim e nem para ninguém. Ele é o caminho. Glória a Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Ele é a verdade. Glória a Deus. Aleluia. Em quem está a verdade? É só em Jesus. Eu e você, nós somos alma, espírito e corpo. Eu aqui, aparentemente, eu posso fingir que eu sou boazinha para vocês.
Eu posso trazer uma máscara de uma pessoa santa, bonita, boazinha, mas eu tenho uma alma e eu tenho um espírito. E muitas vezes dentro da minha alma e do meu espírito há guerras que eu ainda não venci. E se você não colocar Jesus como a sua verdade, muitas vezes você se ilude com as pessoas. Aí você fala, essa menina aqui, ela é de confiança, ela é verdadeira. Aí daqui a pouco você se entrega todinha para ela. Aí daqui a pouco você vai ver que ela vai mostrar que a alma dela ainda não é liberta. Ela vai mostrando e você vai desconfiando e vai ficando triste, abatida e vai se perdendo no meio da caminhada. Para a gente não se perder, a única verdade que você pode contar seus problemas, confiar, ele se chama Jesus. Porque que muitas pessoas hoje não querem mais igreja, não querem mais nada de Deus, porque jogou toda a confiança no homem e na mulher. E descobriu que eu tenho alma, espírito e corpo. Tem os mundos da alma que precisa ser tratado dentro da igreja. Tem o espírito. Então, não confie só no homem, mas confie em primeiro lugar em Jesus. Ele é a verdade. Então, toda vez que você relaciona com alguém, coloca Deus, a vontade de Deus, acima daquela pessoa. Porque se você encontrar uma fraqueza no seu casamento, no pastor, na irmã, no irmão, você vai separar aquela amizade e vai continuar servindo a Deus. E hoje muitas pessoas não conseguem discernir. Viu a fraqueza, viu a falha, toma raiva de Deus. Se mata, se joga, entra em depressão. Por quê? Porque confiou no homem. O homem é carne. O homem depende de Deus. Agora Jesus não. Jesus é o próprio Deus. Deus, ele é amor. Talvez muitas vezes eu e você procura amor nas pessoas, procura amor nos homens, e nós vamos encontrar ódio e decepção. Mas Jesus não. Ele é o próprio amor. Ele é a verdade que te preenche, que preenche esse vazio, que preenche esse buraco que está na tua alma. E Ele é a vida. Vida você só vai ter em Jesus. Não adianta se entregar para as drogas, para a bebida, para a prostituição. Não adianta ficar com raiva. Vida, se você quer ter paz, o que é vida? É ter paz, é ter alegria, é ter a bondade de Deus. Você só vai ter isso em Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, Jesus diz que quem crê nele assim, aí agora do ventre daquela pessoa, do seu interior, vai correr rios de água viva. Correrão de dentro daquela pessoa, de dentro daquele homem, daquela moça, daquele obreiro, daquela obreira. Vai ter um rio. Não é só um rio, é rios. Rios com plural. Rios de vida, que representa o Espírito Santo. E a palavra diz, isso disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então eu vou aqui no capítulo 4 de João, versículo 14, onde nós vemos que Jesus vai falar dessa água para a samaritana. Aquela mulher já tinha casado 5, 6 vezes. Aquela mulher que vivia escondendo das outras mulheres para não apanhar, ia pegar água na hora que o sol estava bem quente, para não encontrar com as mulheres, porque aquela mulher, ela tinha um vazio na alma.
tinha casado, dentro dela havia essa sede por Jesus, um buraco na alma dela, e ela casava e não dava certo, ela ia para o outro marido, segundo, terceiro, quarto, quinto, e a situação dela chegou, uma situação que ela tinha que pegar água na hora que o sol estava bem quente, porque as outras mulheres não podiam encontrar com essa mulher, porque ela não tinha mais caráter, reputação. E assim é o que acontece com o homem e com a mulher que tem um vazio na alma, uma sede na alma, mas ele não encontra Jesus, ele não caminha com Jesus. A vida dele vai ficando cada vez uma bola de neve aqui na terra. Talvez nessa noite sua vida está assim, uma bola. Essa bola é porque você tem sido uma pessoa que tem um coração endurecido, tem resistido à água da vida. Mas Deus te trouxe aqui como uma oportunidade nessa noite. Alabaxora, mandará, súria. Não rejeite a voz de Deus nessa noite. Talvez tenha sido a última oportunidade que Deus está te dando. Não passe daquela porta com o coração endurecido. Nessa noite, Jesus, Ele quer te dar da água da vida. Ele quer te dar dos rios de águas cristalinas. E Jesus foi ao encontro daquela mulher, no capítulo 14, e ele vai dizer: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ele fala para aquela mulher: porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida. Então, quando eu e você aceita Jesus como nosso Salvador, quando nós aceita Ele, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Ali Ele coloca dentro do teu coração já uma fonte que vai te impulsionar para o Espírito Santo. Uma fonte que é a salvação. E através dessa fonte você vai criando sede para as coisas espirituais. Antes você tinha vontade de ir para o bar, beber, dançar, fumar, drogar, prostituir, mentir, assistir as coisas erradas. Mas agora, a partir do momento que você aceita Jesus, você já vai ter vontade de ouvir uma pregação, um louvor, vai ter vontade de ler a Bíblia, fazer um jejum, de adorar, de vir para a igreja, já não vai mais querer ficar andando com pessoas erradas. Isso é a fonte. É a fonte, é Jesus que já está dentro de você. É o dom do Espírito Santo que já está dentro de você. É a salvação. Só que, irmão, a fonte, ela é pequena. Durante a tua caminhada, a tua fonte, ela pode se secar ou se entulhar. Então, o que é que você tem que querer? Você tem que querer um rio dentro de você. Porque a fonte, ela pode secar. Agora eu quero ver alguém secar um rio. Agora eu quero ver alguém entulhar os rios. E o que é os rios? Os rios é o Espírito Santo. Então o homem precisa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Por quê? Porque a fonte que é Jesus, no meio da caminhada, dependendo de que tipo de pessoa vai andar com você, dependendo da sua estrutura, muitos secam no meio da caminhada. Quando eu vim fazer a obra de Deus em Ribeirão, eu fiquei fazendo a obra lá na Patriarca 8 anos. Do 1 aos 6 anos, a minha fonte secou. Deus me mostrou, a minha fonte, ela secou. A minha alma secou. Eu não parei de caminhar porque eu tenho muita fé. Mas o meu
seca, porque eu não via as pessoas desenvolvendo para Deus. Eu via as pessoas ir para a igreja só para receber, e não se entregava para o dono da vida. Não se levantava um obreiro na igreja, não se levantava uma obreira. Você não via Cristo nas pessoas, você via as pessoas só querendo receber. E durante de 1 ao 6 eu sequei. Aí foi aonde eu falei: Espírito Santo, agora eu vou tirar o olho das pessoas. Agora eu vou fazer para Deus. Espírito Santo, eu disse para o Senhor que eu não ia voltar para trás, que eu não ia parar, que eu não ia olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Agora eu quero uma experiência com os céus. E foi com 7 anos, Deus me deu uma ferramenta que foi louvar. As irmãs que louvavam na igreja ia com mal vontade para a obra, fazia aqueles ensaios cheios de mal vontade. E um dia Deus me acordou no ensaio, onde eu disse: Senhor, se eu não estou recebendo esses louvores, imagine o Senhor. Senhor, se elas não querem, eu quero relacionamento com o Espírito Santo. E com 7 anos na igreja, eu comecei a louvar. E quando eu louvei, eu senti que a minha voz, eu vi vida na minha voz. E uma das irmãs que estava na igreja me passou um olho, e na hora eu vi o diabo no olho daquela irmã. E eu falei: eu encontrei o segredo da minha paz. A tua paz, irmão, não está nas pessoas. Você não precisa adular ninguém para vir para a igreja. Não adule ninguém para caminhar com você. O segredo é um relacionamento com o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando você tem o rio representa limpeza. Quem tiver na tua vida para azarar a tua vida, para atrasar a tua vida, a partir do momento que ele perceber que o Espírito Santo agora é tua prioridade, não fica um mais do teu lado. Porque quando o Espírito Santo está numa pessoa, ele é paz, ele é amor, ele é bondade, ele é benignidade, ele é mansidão, ele é temperança. E quem está na luz, as trevas não vai ficar do lado. E foi aonde Deus limpou o meu ministério. E se você ir na minha igreja hoje, você vai ver 2, 3 pessoas lá dentro. Mas lá tem paz, lá tem amor, lá não tem mais fofoca, lá não tem mais interesse. Hoje é o avivamento que comanda a nossa igreja. Porque nessa noite, Deus, ele quer também que você se volta para o Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, você não vai mais ficar brigando para as pessoas se entregar. Porque a Bíblia diz que não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então a palavra vai dizer que Jesus disse que nós deveríamos buscar, que Ele ia dar para nós. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crê, porque o Espírito Santo, naquele tempo que Jesus estava aqui na festa, ainda não tinha descido. O Espírito Santo desceu em Atos, capítulo 4, capítulo 2, aqui em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a descida do rio. E quando o Espírito Santo desceu, irmão, ele mudou a vida dos apóstolos. Capítulo 4, capítulo 2, o versículo 1, vou pegar do 1 ao 4, vai dizer: cumpriu-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas
partida como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse aqui é o rio. Glória. Quando você aceita Jesus, você recebe a fonte. Mas se você quer ter uma vida diferenciada dentro da igreja, você precisa do revestimento do Espírito Santo. O revestimento do Espírito Santo é como se o Espírito Santo te vestisse. Se colocasse uma roupa em você, que a partir do momento que você tem esse revestimento, você é blindada. Glória. Ninguém mais vai te entulhar. Nem teu marido, nem teus filhos, nem teu pastor, nem os ímpios, nem os pecadores. Quando você tem o revestimento do Espírito Santo, agora você vai ter os dons do Espírito. Aleluia. Você vai ter o discernimento. Você vai sentir quando essa menina é para andar com você ou quando ela não é para andar. Quando você tem o revestimento do Espírito Santo, quando você põe o pé numa igreja, você já sente o que está passando lá dentro. Quando você tem o revestimento do Espírito, você sente o que é bom para você e o que não é bom para você. Então os apóstolos, eles esperaram. Os apóstolos reuniram todos juntos e eles receberam o revestimento do Espírito. Quando você recebe o revestimento de Espírito, aí agora você vai ser um crente diferenciado no meio da multidão. E Jesus, Ele não quer que eu e você seja multidão. Ele quer que nós sejamos diferenciados. E quem é que vai fazer essa diferença? Só o revestimento de poder. E para isso acontecer, você tem que entrar dentro do seu quartinho todo dia. Ora, clama o Espírito Santo. Tem um relacionamento com o Espírito Santo lá na tua casa. Coloca louvor. Começa a louvar para você. Ora para você. Lê a palavra para você. Busca para você. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E ele quer que você busca para você. Porque muitas vezes você vai para a igreja e só vai orar por ela. Ah, Deus, muda a vida dela, muda a vida do meu marido, muda a vida do meu filho, muda a vida do meu pai. E a tua alma? E o teu espírito? E o teu corpo? Será que você está orando para você? Você só ora para os outros. Você está morrendo. Tua fonte está secando. Mas quando você fala Espírito Santo, a obra agora é em mim. Espírito Santo, tira o arqueiro, agora é do meu olho. Espírito Santo, o Senhor é uma pessoa, entra em mim, porque eu estou aqui na terra e eu quero descobrir o meu propósito, a minha missão. Qual é o meu propósito? Aí sim, essa é a oração correta. Enquanto você for para a igreja fazer campanha para mudar o de fora e não orar dentro da tua casa, não louvar, não ler a Bíblia para a tua alma, você está orando errado. Quando Ana orou, ela queria um filho para a obra, um filho para a presença de Deus, aí Deus entrou na vida de Ana. Por isso que muita gente não recebe, por isso que eu sequei. Do 1 aos 6 anos a minha vida secou, porque eu só orava para as pessoas que queriam carro, casa, casar, apartamento, família, e ninguém queria nada com a obra de Deus. Mas quando eu vi que eu ia morrer, que eu ia desviar, eu mudei o meu louvor. E hoje Deus limpou a minha missão. O meu ministério está limpo para a honra e glória do Senhor. Porque hoje, quando alguém pisa na porta da minha igreja, o Espírito Santo já revela a intenção daquela alma.
Talvez você entra na igreja, só lembra dos outros. E tua alma, como é que está a tua alma? Você precisa do Espírito Santo. Porque a partir do momento que você tiver o Espírito Santo, ninguém vai te entulhar. Nem marido, nem problema, nem guerra, nem luta. Nada mais vai parar o rio. Quem tem o rio, demônio não fica na vida de quem tem o Espírito Santo. Macumba não vai pegar quem tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo é paz. O Espírito Santo é luz. Você precisa do Espírito Santo. A igreja de hoje, se a igreja de hoje ela não tem um encontro com o Espírito Santo, eu e você está perdido na terra. Nós estamos vivendo em dias terríveis, em que o diabo, ele não está enganando, ele não engana mais quem está lá fora. Hoje ele já entrou dentro das igrejas. E hoje tem muita gente que não é liberta em cima dos altares, pregando e vive duas vidas. Na igreja uma vida e lá fora a vida do diabo. Se eu e você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, nesses últimos dias, nós estamos perdidos nessa geração. Nós vamos ficar 10, 20 anos dentro da igreja e não vai vencer a masturbação, e não vai vencer a prostituição, e não vai vencer o álcool, e não vai vencer as drogas, e não vai vencer a meninice. Mas se eu e você tiver uma fonte, que é o Espírito Santo, que começa lá na tua casa, você preocupando com você, não vai ter capeta que vai deter a tua vida. Porque os rios, quem é que entulha um rio? Um rio ele corre, um rio ele chega no mar. É isso que Deus quer. Deus quer que você chegue no céu. Deus quer que você seja um rio aqui na terra. Um rio ele vai dar vida, não só para ele. Onde tem um rio, irmão, ao redor de um rio tem fertilidade. Ao redor de um rio nós vemos que tem ilhas, e as pessoas plantam e colhem. É fértil. Deus quer, meu irmão e minha irmã, que você seja um crente fértil. Deus quer, meu irmão e minha irmã, Deus quer que você dê fruto. E para isso, você tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele estava na criação. Quando a terra era vazia, ele agia sobre a face da terra. A Bíblia diz em João que ele, o Pai e o Filho, ele concorda em uma só pessoa. Então ele, o Pai e o Filho é uma pessoa. O Espírito Santo é a melhor pessoa que você possa confiar aqui na terra. Se você ter ele, você vai ter os frutos dele na tua vida. Você vai ter paz que você procura nas pessoas e não encontra. Alegria que você procura nas pessoas e não encontra. O amor que você procura nos relacionamentos e não encontra. Se você tiver o Espírito Santo, você vai ter tudo isso. Talvez não vai ter tudo aqui na terra. Casa, carro, dinheiro. Não vai ter tudo, mas vai ter o Espírito Santo na tua vida. Vai ter a salvação, vai ter o legado. E a fonte para você adquirir ele é você se amar e buscar primeiro para vocês. Não querer só mudar as pessoas, porque nós não temos esse poder. Poder de mudar as pessoas, poder de ir para a igreja, vou orar para mudar fulano, não. Primeiro, nós temos que pensar em nós, orar por nós, ler a Bíblia por nós, vir por nós, adorar por nós. Aí o Espírito Santo vai vendo que você tem sede de Deus. E Ele te dá o revestimento. Os rios. E quando você tiver os rios, não precisa nem você estar adulando ninguém. As pessoas
pessoa vai ver em você. Teu marido vai ver que você mudou. Teu pai vai ver que você mudou. Seus vizinhos vai ver que você mudou. Os amigos vai ver que você mudou. O namorado, o noivo, o patrão, o pastor. E aí as pessoas vão querer vir para a igreja e ser um crente diferenciado. Como você. Então, irmão, nessa noite, busque dentro da casa de vocês um relacionamento com o Espírito Santo. Busque em primeiro lugar pela vida de vocês. Não perca tempo aqui na terra. Não fique vindo para a igreja só buscar para os outros, mas busque primeiro para vocês. E ali vocês vão ter essa fonte, esse rio. Leia a Bíblia, escute pregação, jejue, ore, cante e adore para vocês. Deixe o Espírito Santo ter um relacionamento pessoal com vocês. E aí não vai ter nada dessa terra que vai tirar esse rio. E você vai ser uma pessoa diferente e vai permanecer até a vinda do Senhor Jesus. Então, essa é a palavra, irmão, que Deus trouxe no primeiro dia dessa campanha. Deus quer um relacionamento pessoal. Amém? Enquanto eu pregava, eu vi uma luz sobre esse jovem aqui. Glória a Deus. Senhor Jesus, Ele quer te dar essa palavra que foi pregada nessa noite. Enquanto eu pregava no altar, eu vi uma nuvem de glória sobre a tua cabeça. Aleluia! E o Senhor disse: filho meu, põe em prática essa palavra, porque há um vazio, há um quebrantamento dentro do teu coração. E esse vazio, esse quebrantamento não é mulher, não é amigo, não é pai, não é mãe, é só o Espírito Santo. O Espírito Santo está renovando as suas forças nessa noite. Deus, Ele vai te dar a glória na tua vida. Põe em prática um relacionamento pessoal. O Senhor vai desenvolver dom na tua vida. Eu vejo Deus tocando nas suas cordas vocálicas. Alabaxeira mandarai. Senhor, manda, comece a adorar, porque eu quero te encher da minha glória. Aleluia. Senhor, mostra também o sofrimento da irmã. E Deus tem falado: filha, quantas vezes eu tenho te livrado da morte. O Senhor fala: filha, eu tenho tanto querido ter um relacionamento contigo. Filha, tu tem fugido de comandar a sério. Mas nessa noite o Senhor fala: eu te perdoo. Tu tem fugido da minha presença. Eu tenho te livrado de tantos laços da baixerebianda da morte. Deus te dá vida nessa noite. Deus destrava, aleluia, o parto dessa criança nessa noite. Deus toca sobre essa criança nessa noite. Aleluia. O Senhor te chama para um relacionamento pessoal. O Senhor fala: filha, chega de viver em cima do muro. O Senhor fala: eu quero te passar chuva, eu quero te limpar, eu quero te tomar para mim. Deus toca no seu bebê. Deus está dando vida para os olhos da tua filha. Deus toca na tua filha. Ela ia nascer com problema na visão da mandagaçuia. Mas Deus fala: eu estou tocando no olho da tua criança. Aleluia. Ora, baixure, me canta, palavra fé. O Espírito Santo está passando aqui nessa noite. Tem um tem um relacionamento pessoal. O Senhor fala: filha, tu ouviu a minha voz. Tu tem tido esse vazio na tua alma. Tu tem procurado por essa água, mas hoje tu não passará dessa porta mesmo, mulher, porque
Deus tem te chamado para um relacionamento pessoal. Olha aqui para mim, irmão. Deus tem vindo. Tanta luta tem tentado entrar na tua alma, mas o Senhor fala nessa noite: tu não sairá daqui mais a mesma alma. O Senhor te chama, aleluia, para um relacionamento nessa noite. O Senhor fala: 7 dias entra no teu quarto, fecha a tua porta, me adore, leia a palavra, porque essa amargura, essa tristeza, esse medo, essa ansiedade, ela sai hoje, porque Deus entra hoje na tua história. Ai, de comandagaçu e cantarai. Aleluia, aleluia. Eu já vou entregar o microfone, porque as horas, a irmã disse que até 5 para as 9. Amém? Mas que Deus abençoe os irmãos. Tenha um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Saia daqui, entra no teu quarto e desenvolva essa fonte. Porque se vocês tiverem essa fonte, ninguém mais vai deter a alma de vocês. E assim eu agradeço essa oportunidade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados, a irmã perguntou se foi eu o tema. Eu entendi a campanha.